Vai, Sandro Badaró, por favor. Agora é que eu tô vendo o horário. 3h08. A gente vai conversar aqui na Band News FM com o Dr. Daniel Barros, que é nosso colunista, psiquiatra, que apresenta o Humanamente com a Inês de Castro. Já sei porque você parou. Peraí. Por quê? Segura aí. Exato. Humanamente, com o Dr. Daniel Barros e Inês de Castro. Não Agora tem Inês, sim. tem só o Dr. Daniel. Exatamente. Boa tarde, Dr. Daniel, tudo bem? Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Gabi. Sempre ouço vocês e às vezes a gente conversa sem eu estar ao vivo, né? É sempre um prazer quando eu entro aqui ao vivo com vocês. Seja muito bem-vindo. O prazer sempre é nosso. Obrigado. Também, doutora. A gente tem na verdade não é um assunto pra falar, né? Quando a gente pensou, vamos conversar com o Dr. Daniel, é pra falar. A gente acabou de passar da marca de 1 ano do primeiro caso identificado no Brasil. A gente tá aí um pouco mais, um pouco menos, mas em média 1 ano de quarentena. Flexibilizou, agora voltou a restringir. A gente tem muita gente que saiu para trabalhar e agora tá voltando para casa. E a gente tem números absurdos, o Brasil se aproximando aí a marca de 2.000 mortos por dia. Isso tudo faz um mix na nossa cabeça que é assim, a gente brinca, né, doutor? Quem não tá bem, quem tá bem ainda não tá entendendo. Tá todo mundo com a saúde mental um pouco abalada. Como juntar tudo isso, doutor? Voltar para casa para quem acabou saindo para trabalhar, por exemplo, e manter a saúde mental? Acho que o resumo da pergunta dá para sobreviver no Brasil de 2021? Dá sim, Gabi. É um desafio, claro, é um estresse muito grande para todo mundo. Foi um estresse quando isso começou, e aí foi um estresse ir para a quarentena, e depois foi um estresse ver o pico chegando de mortes, né, na época. Depois foi quando o pico passou e o platô foi baixando, foi um estresse voltar para o presencial, e agora de novo o estresse de subida de casos, enfim. Eu acho que tem algumas coisas, viu? Primeiro, não é espantoso que isso acontecesse. Lá atrás, eu lembro quando começaram as aberturas, em julho, agosto, eu já falei que para algumas pessoas a pandemia tinha acabado, porque as epidemias têm esse caráter cíclico, infelizmente. Não é só no Brasil, eu sei que no Brasil as coisas ficam piores, eu sei que as autoridades muitas vezes não ajudam, mas o fato é que em todas as epidemias a gente tem um susto inicial e a gente se protege quando está começando. E aí depois a coisa cresce, vai crescendo e a gente vai se acostumando. E aí quando a coisa cresce para valer, a gente está com a guarda baixa, e aí depois que a gente se protegeu, a pandemia ou a epidemia vai caindo, só que como a gente abaixou a guarda, ela sobe de novo, a gente assusta de novo, se protege de novo, ela volta a cair. Então ela tem esse caráter cíclico. O que está acontecendo agora não é assim tão espantoso, a gente até podia imaginar que coisas assim fossem acontecer. Agora, boa notícia, a gente está precisando, né? A gente está carente de boas notícias, Por favor. mas tem uma. Eu tenho uma para todo mundo, para os ouvintes. A boa notícia é que a gente é mais resiliente do que a gente imagina. Essa capacidade que o ser humano tem de lidar com o estresse, de absorver o estresse e voltar, uma vez saído aquele estresse, né, retornar ao seu estado habitual, ela é maior do que o que a gente imagina. A gente fala com muita preocupação do risco de adoecimento, de mais pessoas estressadas, de mais casos de depressão e ansiedade, etc. E a verdade é que os consultórios estão mais movimentados mesmo, as pessoas estão mais preocupadas, mas não veio o tsunami de doença mental que a gente imaginou por um momento que viria. As pessoas estão mais tensas, estão mais estressadas, algumas até adoeceram, mas não existe uma epidemia equivalente de transtornos mentais como existe a epidemia de Covid, né? Então, no fundo, a gente acaba sendo mais resiliente do que imagina e a gente aguenta, sim, viu? A gente vai aguentar esse Brasil e vai passar. Eu tenho uma dúvida, doutor Daniel, tenho pensado muito nisso, assim, que acho que um dilema que a gente vive em alguns momentos, que por um lado, a gente precisa se acostumar com algumas coisas para a gente conseguir sobreviver, para a gente conseguir atravessar esses momentos difíceis, para a gente conseguir, inclusive, tocar a vida, a nossa vida como indivíduos, né? Claro que a gente tem uma vida coletiva que não se dissocia, mas uma vida como indivíduos também.
Por outro lado, a gente corre o risco, se acostumando, de parar de se indignar com coisas que a gente não pode parar de se indignar. Como é que a gente constrói um caminho em que a gente não deixa a indignação de lado, mas a gente aprende a lidar com ela de maneira a sobreviver, não ter a indignação como um norte o tempo todo, porque senão a gente enlouquece. Perfeito, Gabi, perfeito. Essa é a arte, né? Essa é o segredo dos bons profissionais. É como os médicos, por exemplo, né? Eles lidam diretamente com sofrimento, enfim, com doenças, etc. Fora da Covid, pensa na profissão. E tem médico que se protege disso, ficando muito distante. Né? E aí você vai naquele médico, aquele médico frio, aquele médico que não te passa um conforto, é um médico que não é gostoso, não é bom ir lá, né? É um médico que ele é frio, todo mundo entende quando a gente fala isso. Por outro lado, se o médico se envolver e sofrer empaticamente com todos os seus pacientes, ele não aguenta, né? Ele vai ter que mudar de profissão. Encontrar esse meio termo, né, esse ponto em que você, sim, empatiza com a pessoa, mas você sabe que o outro é o outro e você é você, para poder, inclusive, ajudá-lo, esse que é o desafio, né, essa que é a grande arte, Gabi. Eu acho que uma coisa que ajuda é a gente, o que eu estava dizendo, é justamente separar o que é a empatia de você reconhecer o sofrimento do outro, de você saber que aquilo é difícil, de você entender que aquilo é dolorido, mas você conseguir dizer, olha, eu também tenho os meus desafios e eu não posso carregar os desafios de todo mundo, né? Tem até uma diferença que se fala de empatia afetiva e cognitiva. A empatia afetiva a gente tem mais intensa por quem é próximo mesmo, né? Alguém da sua família, algum amigo próximo, e aí você sente a dor dele. Se ele tá triste, você fica triste junto, você também se entristece. A empatia cognitiva é você saber o que o outro está passando. Então eu sei o que as famílias enlutadas estão passando, eu já tive luto na minha família, eu sei o que é perder gente próxima, então eu sei o que eles estão passando e eu fico indignado porque está errado que isso aconteça. Mas é diferente de eu estar chorando e sofrendo triste junto, né? Isso, às vezes, quando a gente fala assim, parece que é uma frieza, mas é a verdade, né? A gente não sofre igual por todo mundo. A epidemia dizimando pessoas na China nos toca diferente de dizimando no Brasil, nos toca diferente de dizimando no nosso condomínio ou dentro da sua família. A verdade é essa, então a gente tem que saber fazer essas separações, como você bem disse, até para poder seguir em frente e até para continuar ajudando as outras pessoas. Doutor, eu lembro há pouco menos de um ano, a gente falou sobre isso, a gente estava num momento em que estava todo mundo em casa mesmo, assim, a gente estava no começo da quarentena, conversamos aqui na Band News FM, falamos sobre a importância de desligar um pouco. Tem muita gente que tá voltando para casa, tava saindo para trabalhar e em vários estados, fechamento de escritórios, volta para casa, volta realmente ao home office completo. E eu queria tocar nesse ponto de novo. Se você escuta as notícias, tá difícil mesmo, a gente até brinca, né? É difícil encontrar notícia boa e elas são pesadas e estão mais pesadas. Quando você sai de casa, nem que seja no caminho para o trabalho, você acaba respirando um pouco, você tem um momento ali fora. Voltando para casa agora, como voltar a ter esses momentos de descanso e qual a importância de desligar um pouco, distrair? Essa é uma questão que tem que ser feita na marra, viu? A gente não pode baixar a guarda disso, é como a gente não pode baixar a guarda de usar máscara, de manter distanciamento, de manter ventilação, de limpar as mãos e etc. A gente não pode baixar a guarda de cuidar da nossa saúde mental, né? De cuidar desses momentos de respiro que a gente precisa ter. Muitas pessoas falaram, eu ouvi gente também aqui na Band News FM comentando, que parece que a gente estava se sentindo igual março de 2020, né? Eu falei que parece que a gente caiu num looping temporal e a gente está condenado a viver um eterno março, porque em março de 2020 a gente estava lá checando notícias estão ruins, não tão boas, a gente vai ficando aflito e tal, e de repente em março de 2021 a gente se vê de novo
na mesma situação, checando notícia o tempo todo, 24/7, quantos mortos e tal. E por mais que seja importante nós estarmos informados, como você bem colocou, a gente precisa de intervalos. Aliás, esse é um dos segredos da resiliência, não é o quanto você aguenta, mas o quanto você descansa. Então, em casa, dá uma desligada, dá uma desconectada, retoma algum hobby, as práticas de atividade física que você estava fazendo em casa, depois voltou para a academia, agora vai voltar para casa, mas enfim, momentos de descanso, momentos de desconexão. Ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, checando notícia ruim, você vai bombardear o seu cérebro, aumentando a chance aí sim de você ficar mais estressado e até mesmo adoecer. Uma dica rápida, doutor, também para os nossos ouvintes, vale. Nas nossas redes sociais tem muitas da Band News FM. Vê uma foto, um vídeo de quem foi vacinado também, isso ajuda. Dá uma sensação de esperança, né? Exato. Dr. Daniel Barros, psiquiatra, professor universitário, colunista da Band News FM. Eu ia falar professor da Band News FM, mas não deixa de ser também professor da Band News FM. Dr. Cargo Daniel, novo. Obrigada pelas reflexões e até uma próxima. Até, um beijo, Gabi, um abraço, Sandro, um beijo para os ouvintes. Doutor. Tchau. Tchau, tchau.